Olá, meu nome é Marcos Vinícius, graduando do sexto semestre pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, e esse é o meu trabalho de conclusão de curso para obtenção do título de tecnólogo em radiologia. O tema do meu trabalho é otimização de doses em tomografia computadorizada para pacientes pediátricos. Gostaria também de deixar os meus agradecimentos, agradecer a Deus pela força e ajuda em todos os momentos aí que necessitei no decorrer do curso. Agradecer também à Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo pelo excelente compromisso. Agradeço ao meu orientador pela oportunidade, pelas trocas de ideia. Agradeço aos meus amigos e aos colegas de sala. Por fim, agradeço a minha família e, mais importante, agradeço a minha companheira e esposa Graziela, que me ajudou a enfrentar as dificuldades e que sempre torce e contribui para as minhas vitórias. Bom, aqui estão alguns tópicos que serão apresentados neste trabalho. Bom, iniciaremos aqui com uma breve introdução. A tomografia computadorizada é um método de aquisição de imagens médicas que utiliza a radiação ionizante para a formação de imagens de segmentos do corpo. Sua utilização está em constante avanço tecnológico e, com o passar dos anos, sua aplicação no diagnóstico de diversas patologias vem crescendo, sendo atualmente uma técnica de grande utilização para a medicina. Apesar dos inúmeros benefícios que a tomografia traz aos pacientes no diagnóstico médico, os riscos das altas doses de radiação ionizante a que os pacientes são submetidos é um motivo de grande preocupação, pois essa dose recebida pelo paciente em um exame de TC, ela é superior à de um exame radiográfico convencional de uma mesma área anatômica. Os métodos de diagnóstico por imagem são parte importante da avaliação em crianças. Embora todas as modalidades disponíveis tenham sido utilizadas nestes pacientes nos últimos anos, o destaque ele tem sido maior para a tomografia computadorizada. Desde a sua introdução na prática clínica, a tomografia computadorizada tem sido utilizada, e em crianças seu uso é cada vez mais frequente devido às vantagens em relação aos métodos para diagnóstico e acompanhamento de várias doenças. Tem ainda a capacidade de evidenciar detalhes de massa, suas relações com órgãos ou estruturas adjacentes, caracterização tecidual e detecção de metástases. Um estudo recente mostrou que os serviços que realizam estudos tomográficos de crianças não seguem protocolos de exames uniformes. Vários parâmetros do exame são definidos por cada clínica de formas diferentes, que vão desde a escolha de contraste até as doses de radiação administradas. A maioria dos estudos envolvendo protocolos de realização das tomografias computadorizadas em crianças tem sido direcionada às doses de radiação, são quilovoltagem e miliamperagem. Como já dito, esta variação dos protocolos ela pode ter como consequência a ausência de uniformidade dos exames. Então, assim, a própria acurácia do método, ao ser realizado de forma não padronizada, fica difícil de ser determinada, já que resultados diferentes serão possíveis, tanto em relação aos serviços, quanto em relação ao que está também publicado na literatura médica. Por outro lado, aspectos como a dose e tipo de contraste endovenoso poderia não só interferir na qualidade como no custo do exame. Assim, é necessário que as indicações do tipo de contraste para cada paciente sejam conhecidas, bem como as doses indicadas em cada tipo de estudo. Do mesmo modo, os parâmetros devem ser determinados em função do esclarecimento clínico. Embora, como já dito, quilovoltagem e miliamperagem, o kV e o MAS, sejam aspectos que têm recebido grande atenção da literatura, outros parâmetros com potencial para reduzir as doses de radiação já são alvos de alguns estudos. Através de alguns artigos,
consegui enxergar que a redução no número de cortes seria uma forma de reduzir a radiação, bem como o custo e o tempo do exame também. Alguns autores já especularam sobre a possibilidade de se omitir a fase pré-contraste do exame em situações clínicas específicas. Porém, é uma estratégia que, de acordo com a literatura, não é aceita universalmente. Bom, falaremos aí brevemente sobre o histórico da radiologia, né? Tudo é iniciado com Wilhelm Conrad Röntgen, que nasceu em 1845 e faleceu em 1923, com a causa de CA de intestino. Em seguida, temos Marie Curie, que faleceu de leucemia, né? E podemos ver que quem morre de CA de intestino já está em uma idade, de repente, mais avançada. Então, não se relaciona tão bem com a exposição à radiação. Já Marie Curie, provavelmente a leucemia foi induzida por conta do polônio, utilizado por ela, né? Considerado também um material bastante radioativo. Mas, enfim, não se conhecia muito sobre essa relação até 1927, quando Joseph Miller descreve a mutação artificial genética, correlacionando isso com a exposição à radiação. E isso realmente se comprova em 1945, infelizmente, com a questão da bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki. E após isso veio um grande conhecimento sobre a radiação e seus efeitos nos seres humanos. Duas figuras centrais na invenção e no avanço da tomografia computadorizada são o físico americano Alan Cormack, que fez cálculos e estudos matemáticos para entender a reação que os raios-x apresentavam em diferentes partes do corpo, e o engenheiro britânico Godfrey Hounsfield, que é considerado o pai da tomografia. Hounsfield, em 1967, foi o precursor e responsável pela primeira geração dos tomógrafos, né, e a unificação da tomografia a um computador. A partir dos experimentos de Oldendorff, Hounsfield ele utilizou um tubo de raio-x como fonte de radiação, eliminando a utilização de radioisótopos para a geração de imagens em tomografia. Esses experimentos de Oldendorff, que deu início ao desenvolvimento para Hounsfield, foi utilizar uma fonte de iodo 131 e um detector acoplado a uma fotomultiplicadora. E com isso ele conseguiu verificar que uma estrutura interna de um material muito denso poderia ser observada a partir de múltiplas projeções e ângulos. Dose pediátrica. Para uma mesma dose de radiação ionizante, existe uma diferença entre o risco dessa exposição à radiação em crianças se compararmos com adultos. Isso se deve ao fato que as células de tecidos e órgãos que estão em divisão celular, crescimento e desenvolvimento são mais sensíveis aos efeitos da radiação. Na radiologia pediátrica, é recomendado um cuidado maior com as crianças expostas à radiação, pois elas possuem um risco 2 vezes maior de desenvolver leucemia em relação ao indivíduo adulto irradiado em exames de radiodiagnóstico. Um fator que explica esse maior risco para as crianças é que o efeito estocástico da radiação, ou seja, da criança desenvolver um câncer, tem um longo período latente. Este período pode durar décadas e varia com o tipo de malignidade. A criança tem uma maior expectativa de vida que um adulto e, portanto, uma maior chance de manifestar tardiamente os efeitos estocásticos da radiação ionizante. O risco de câncer induzido por radiação ionizante por pessoas expostas aos 50 anos é aproximadamente 1/3 do risco de pessoas expostas aos 30. No caso dos exames de tomografia, a exposição à radiação proveniente de protocolos com parâmetros técnicos fixos, eles podem resultar em uma maior dose para crianças. Em pacientes com uma menor espessura, como no caso das crianças, o MAS utilizado pode ser reduzido consideravelmente sem prejudicar a qualidade diagnóstica, proporcionando também uma redução significativa da dose. A diminuição da voltagem
tubo de raio-x de 120 kVp para 80 kVp pode ocasionar a redução de 70% na dose de radiação, sem prejudicar a qualidade diagnóstica, também devido à menor espessura da criança. A quantidade de exames de TC tem se tornado grande em relação a pacientes pediátricos e preocupantes, pois crianças expostas a esse tipo de procedimento é mais susceptível a desenvolver uma possível leucemia. Isto indica a necessidade de se estabelecer protocolos específicos para exames pediátricos, visando diminuir as doses recebidas. A otimização deve ter atenção maior quando os pacientes forem crianças, devido aos processos de divisão celular nos diversos tecidos e órgãos em desenvolvimento, e pelo tempo maior de vida por causa da manifestação tardia dos efeitos também da radiação ionizante. A constante evolução dos equipamentos de tomografia computadorizada está diretamente associada ao aumento no número de exames realizados nessa modalidade. No entanto, essa evolução, bem como a maior acessibilidade a tais aparelhos por médicos e pacientes, gerou um grande incremento da dose de radiação recebida pela população. A introdução de tecnologias como a tomografia computadorizada multidetector e a consequente redução do tempo de exames aliada à facilidade de aquisições de imagens podem resultar em exposições desnecessárias dos pacientes à radiação, uma vez que tal panorama permite a solicitação e realização corriqueira de exames. Todos os princípios de radioproteção são importantes e devem ser seguidos, tá? Então, porém, o princípio da justificação pode reduzir em até 100% a dose de radiação ao concluir que uma tomografia de abdômen total, por exemplo, é desnecessária em determinada condição clínica, podendo ser substituído pela ultrassom de abdômen. Muitas vezes esta decisão não é fácil, principalmente para um não especialista, com tantos métodos disponíveis de diagnóstico por imagem. Então, por isso, o trabalho em equipe é fundamental. Ter um radiologista pediátrico de referência para ajudar nessa decisão pode agilizar o processo diagnóstico e reduzir muito a dose de radiação a qual o paciente será exposto, reduzindo também o número de exames de alta complexidade, onerosos e inconclusivos realizados sem indicação justificável. Tomografia computadorizada deve preocupar os pais? Quando uma criança sofre um acidente e bate a cabeça, ou ainda quando sente uma dor de estômago forte e persistente, é muito comum os médicos recomendarem uma tomografia computadorizada para investigar as causas e o tamanho do problema. De acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, esse tipo de exame de imagem está se tornando cada vez mais acessível no mundo todo, principalmente para avaliar ossos, órgãos, vasos sanguíneos e outros tecidos moles, oferecendo resultados rápidos e detalhados. Mas será que tem alguma repercussão negativa para as crianças? Na opinião do pediatra Felipe Maia, gestor da Clínica de Diagnóstico por Imagem São Judas Tadeu em Minas Gerais, exames que expõem a criança à radiação têm que ser usados de forma comedida, para que o risco compense o benefício. O exame clínico é fundamental e, na maioria das vezes, é suficiente para definir o diagnóstico do paciente. Se depois de um bom exame clínico o médico julgar necessário solicitar um exame de imagem para concluir o diagnóstico, ele fará isso de forma coerente. Isso vale para pacientes adultos e pediátricos. Felipe Maia afirma que a dose de radiação nos exames de raio-x, realizados eventualmente, não deve preocupar tanto os pais, mas é fundamental que o médico que acompanha determinada criança em tratamento registre sempre os exames a que ela foi em que espaço de tempo, quais as doses de radiação foram empregadas, etc., principalmente em relação à tomografia computadorizada. Só assim será possível controlar o nível de radiação a que a criança foi exposta e dimensionar seus possíveis efeitos. Portanto, em pacientes pediátricos, os exames de TC
devem ser feitos apenas quando devidamente justificados, ou seja, como o próprio pediatra Felipe Maia disse, quando seus benefícios superam os potenciais riscos associados, considerando-se um outro tipo de exame que não faça uso de radiação possa ser feito em substituição, tendo a mesma eficácia, né? O conhecimento e o uso de parâmetros técnicos devem ser utilizados de maneira eficiente pelo tecnólogo. Além disso, o tecnólogo ele deve estar familiarizado com as doses de exames de diagnóstico por imagem para que possa obter uma redução na dose efetiva aplicada ao paciente pediátrico. Estudos demonstram que a dose efetiva média estimada para uma criança de 5 anos de idade em exames de TC de crânio, tórax e abdômen é respectivamente 4,3 e 5 milisievert. Em adultos, essa dose pode variar entre 1 a 2, 5 a 7 milisievert para os mesmos exames. Dados da OMS indicam que a média anual da exposição da população à radiação vem aumentando nos últimos 40 anos, principalmente através dos procedimentos médicos. Outras fontes de radiação permaneceram semelhantes. Nos Estados Unidos, 11% dos exames de tomografia computadorizada são realizados em crianças. No Brasil, ainda que faltem dados estatísticos, toda a população vem tendo mais acesso a exames de imagem nos últimos anos, tanto pela proliferação do serviço quanto pelo acesso a planos de saúde que cobrem aos custos dos exames. Em consequência disso, aumentou também a dose de radiação média individual, o que gera grandes preocupações aos profissionais da área. Devido a isso, várias abordagens têm sido utilizadas para propor parâmetros de aquisição que relacionem razoavelmente a qualidade da imagem e a dose do paciente. Portanto, a principal especialidade de diagnóstico por imagem que contribui para o aumento da dose é a tomografia, e que, conforme os dados da OMS, essa utilização cresceu exponencialmente nos Estados Unidos. Considerações exclusivas para exposição à radiação em crianças. As doses de radiação utilizadas nos exames de diagnóstico não têm potencial de provocar morte celular, mas poderiam eventualmente provocar mutações genéticas com potencial de provocar câncer ou doenças congênitas. Acredita-se que esses efeitos são dependentes da dose recebida ao longo da vida, que é o que chamamos de efeito cumulativo. As crianças, elas podem receber uma dose maior, né, de radiação, além do necessário se as definições da tomografia computadorizada não forem ajustadas para o seu volume corporal. Então, como resultado, isso tem-se um risco, né, de desenvolver um dano relacionado com a radiação, que pode ser várias vezes maior para uma criança e se compararmos a um adulto, a mesma exposição, né? Então, os melhoramentos dos equipamentos de tomografia computadorizada na última década, eles permitiram obter melhores imagens com doses mais baixas. O uso de configurações apropriadas também se tornou muito mais generalizado, resultando, né, numa redução de dose para crianças. Então, não há necessidade de doses mais elevadas em crianças e as configurações apropriadas devem e têm a obrigação aí de sempre serem utilizadas, né? Independente das doses serem mais baixas, varreduras múltiplas para um indivíduo doente podem apresentar uma preocupação também particular. Além disso, o uso de mais de uma verificação durante um exame individual vai aumentar ainda mais a dose de radiação. Na grande maioria dos casos, uma única varredura deve ser suficiente, principalmente durante uma tomografia pediátrica. Proteção radiológica à criança e ao adolescente. A avaliação quantitativa e qualitativa da qualidade de imagem, fica evidente que todos os protocolos de TC utilizados poderiam usar parâmetros reduzidos de KVP e MAS, com manutenção de qualidade diagnóstica e determinando a menor dose de radiação por exame.
o que está de acordo com outros trabalhos publicados sobre o assunto, principalmente no que concerne a redução do MAS. Bom, esta redução da dose ela é particularmente importante para os exames de TC de crianças, né? O que tem sido uma preocupação constante na última década. Com o método utilizado, observou a possibilidade de redução da dose de radiação, né, entre 3,8% e 34,3%. Então, é possível conseguir uma maior redução de dose de radiação com a utilização de técnicas que consideram os dados antropométricos individuais, né, ou trabalhando-se com níveis menos conservadores de ruído, por exemplo, da ordem de 5%. De todo modo, qualquer nível de redução de dose de radiação por exame deve ser perseguido conforme determina o princípio ALARA, né? Então, nessa imagem aqui, nós temos um adolescente masculino, 49 quilos, né, com hematúria e dor aguda no flanco direito. Né? Na TC, evidenciou claramente o cálculo nas diferentes aquisições, inclusive na realizada com muito baixo MAS. Né? Então, nós vimos que a redução do MAS, né, que gera também uma grande preocupação aí da dose, ela conseguiu também apresentar o cálculo na aquisição aí mais baixa. Bom, o princípio ALARA ele tem sido utilizado na comunidade americana já há alguns anos. Né? Entretanto, o FDA, Food and Drug Administration, tem estabelecido 3 importantes critérios no sentido de minimizar a dose de radiação em exames de tomografia computadorizada em criança. Ou seja, eles otimizaram os parâmetros técnicos, reduzir o número de fases contrastadas e reduzir as solicitações através da aplicação de indicações precisas ou a substituição, quando possível, por métodos que não usem radiação ionizante. Parâmetros como o MAS e o PIT podem ser facilmente ajustados à população infantil, reduzindo a dose de radiação sem comprometimento da imagem e, portanto, do diagnóstico. Uma redução de 50% no MAS reduz a dose de radiação em 50% e um aumento no PIT de 1.0 para 1.5, o que produz resultados semelhantes. Esforços devem ser desenvolvidos pelos serviços de um modo geral, no sentido da não utilização na população pediátrica de parâmetros automaticamente previstos para adultos, que é uma prática ainda comum nos dias atuais. Bom, a TC ela proporciona doses de radiação muito maiores que os raios-x diagnósticos convencionais, como o caso da tomografia de tórax, que produz doses superiores em mais de 100 vezes que um exame de raio-x de tórax de rotina, que é o póster anterior mais perfil. Para melhor ilustrar essa questão, a figura 1 ela apresenta comparações entre a radiação de fundo, que existe naturalmente no ambiente, exames de TC e um exame de radiografia convencional. Embora seja difícil estimar o risco exato relacionado às baixas doses de radiação, o valor da exposição de uma tomografia de tórax ou abdômen pode estar associado a um risco elevado de dano ao DNA e à formação de câncer. Então, assim, desse modo, quanto mais jovem for o indivíduo, maior será o risco de desenvolver alguma patologia maligna advinda da exposição às radiações ionizantes. Já na figura 2, a ilustração apresenta o percentual de risco de morte por câncer, por unidade de dose absorvida, em função da idade do paciente. Modulador automático de corrente, potencialidades e limitações. São vários os fatores que alteram a dose de radiação dos exames de tomografia, destacando a corrente do tubo, MAS, tensão do pico, KVP, as dimensões dos pacientes,
a extensão a ser estudada, o pitch, a modulação da corrente do tubo, o uso de filtros e o processamento das imagens. A tecnologia disponível nos equipamentos mais modernos de TC possibilita a modulação da corrente do tubo, conforme a variação de espessura da região anatômica estudada. Este mecanismo é denominado de controle automático de exposição, ou AEC, do inglês Automatic Exposure Control, que possibilita a redução da corrente em áreas menos espessas. O impacto do uso do controle automático de exposição. Pesquisadores vêm estudando uma forma mais realística de estimar a dose em TC, considerando o tamanho específico e o peso do paciente. Como já dito, atualmente, os equipamentos mais modernos de TC possuem sistemas de AEC, que possibilitam a modulação da corrente no tubo de raio-x, conforme a variação de espessura do paciente. As diferenças de densidades dos tecidos que compõem a região imagiada também interferem na qualidade do contraste da imagem. Bom, aqui temos duas figuras, que mostram a distribuição do índice de dose sem e com os sistemas automáticos de exposição, indicando as faixas etárias aí de cada paciente. Então, nessa primeira ilustração, na primeira figura, nós temos a ilustração apresentando a faixa etária de 0 a 1 ano, com e sem o sistema AEC. Na figura 2, mostra também essa distribuição de índice de dose, sem e com AEC, na faixa etária de 1 a 5 anos. Dando continuidade à figura 3, aí, sem e com o sistema, na faixa etária de 5 a 10 anos. E na figura 4, mostra esse índice de dose sem e com o sistema AEC, na faixa etária aí para TC de crianças de 10 a 15 anos. Então, assim, entendemos que o processo de otimização de dose que utilizam simuladores, eles devem ser cuidadosamente avaliados, pois depende das configurações próprias de cada sistema de modulação de corrente assumido pelo fabricante. Apesar de supostamente buscarem a otimização de dose, tais sistemas podem produzir um aumento considerável de dose sem modificar significativamente a qualidade da imagem para determinados protocolos. Bom, falando agora sobre as TCs, tomografia multidetectores, é um método cada vez mais disponível, útil nas diversas regiões do corpo, rápido e possui uma alta acurácia diagnóstica. A partir da metade dos anos 90, o fabricante precursor dos tomógrafos, o Cint, criou o primeiro tomógrafo com 2 fileiras de detectores, ou canais, também como são conhecidos. Atualmente existem equipamentos com 2, 4, 6 canais, podendo chegar até 640 canais de detectores, como é o caso do aparelho da Toshiba Killian One. O incremento do número de canais contribui para um ganho considerável de tempo na execução dos exames tomográficos, além de permitir e facilitar a execução de uma nova gama de exames de alta qualidade, como, por exemplo, a tomografia multidetectora, ela produz exames com excelente qualidade de imagem, com um tempo de aquisição extremamente reduzido, além de gerar imagens isotrópicas que permitem a construção de imagens tridimensionais de alta qualidade e melhor resolução das construções nos planos sagital e coronal, o que possibilita a realização de exames de alta complexidade. CNEM, Comissão Nacional de Energia Nuclear. Bom, aqui estão apresentados aí o regulamento aí dos princípios básicos de radioproteção ou proteção radiológica, E esses princípios básicos são otimização, justificação e limitação de dose. Vou falar sobre um pouco de cada um, tá?
E começando pela otimização, o princípio de otimização estabelece que as instalações e as práticas devem ser planejadas, implantadas e executadas de modo que a magnitude das doses individuais, o número de pessoas expostas e a probabilidade de exposições acidentais sejam tão baixos quanto razoavelmente exequíveis. Princípio conhecido internacionalmente como princípio ALARA, levando-se em conta fatores sociais e econômicos, além das restrições de doses aplicáveis. A exposição médica de pacientes deve ser otimizada ao valor mínimo necessário para a obtenção do objetivo radiológico, diagnóstico e terapêutico, compatível com os padrões aceitáveis de qualidade de imagem. A otimização da proteção também deve ser aplicada em 2 níveis, nos projetos e construções de equipamentos e instalações, e nos procedimentos de trabalho. No emprego das radiações em medicina e odontologia, deve-se dar ênfase à otimização da proteção nos procedimentos de trabalho, por possuir uma influência direta na qualidade e segurança da assistência aos pacientes. Sobre a justificação ela é o princípio básico de proteção radiológica que estabelece que nenhuma prática ou fonte adscrita a uma prática deve ser autorizada a menos que produza suficiente benefício para o indivíduo exposto ou para a sociedade, de modo a compensar o detrimento que possa ser causado. Limitação de dose. Os limites de doses individuais são valores de dose efetiva ou de dose equivalente, estabelecidos para a exposição ocupacional e exposição do público, decorrentes de práticas controladas, cuja magnitudes não devem ser excedidas. E na prevenção de acidentes, no projeto e operação de equipamentos e de instalações, deve-se minimizar a probabilidade de ocorrência de acidentes, exposições potenciais. Deve-se desenvolver os meios e implementar as ações necessárias para minimizar a contribuição de erros humanos que levem à ocorrência de exposições acidentais. Nesse próximo slide, nós falaremos sobre a Image Gently e a Associação Americana de Física Médica, cuja Image Gently é voltada para a população pediátrica, e a campanha e a Associação Americana de Física Médica é uma associação na qual existem profissionais especializados no uso seguro e eficaz da radiação na medicina. A Image Gently é uma campanha já conhecida mundialmente, presente nos 5 continentes, já está no Brasil. Ela foi lançada em 12 de outubro, exatamente no Dia das Crianças, durante o 47º Congresso Brasileiro de Radiologia, que aconteceu no Rio de Janeiro. A Aliança Image Gently ela é uma reunião de diversas organizações de saúde e cuidado, dedicada a prover informações relevantes para a segurança e qualidade do imageamento pediátrico, com foco em imagens de TC. Image Gently constantemente publica recomendações e estratégias para a redução de dose em pacientes pediátricos. A Sociedade Brasileira de Pediatria realiza esta campanha para estimular a conscientização racional sobre os exames de imagem na faixa etária pediátrica, envolvendo pediatras e outros médicos, radiologistas, técnicos e tecnólogos que realizam os exames, empresas que desenvolvem e produzem equipamentos de imagem. Os tópicos principais do Image Gently são a padronização e o controle de indicação correta dos exames de tomografia computadorizada e de raio-x, realização destes exames com as menores doses de radiação possíveis, adequação das técnicas desses exames aos pacientes pediátricos e as indicações diagnósticas e obtenção do apoio das empresas que desenvolvem os equipamentos radiológicos para que exista uma padronização das medidas de radiação. Os pediatras e demais médicos que solicitam exames de imagem também devem ser conscientizados da importância da solicitação de exames que utilizam radiação ionizante, apenas em casos necessários. Neste aspecto, o Image Gently também tem um importante papel e deve ser difundido entre todos. Essa campanha ela não é somente gentil, como
já diz a palavra, mas conclama os colegas a uma mudança de conduta no que diz respeito ao cuidado com a radiação utilizada no paciente pediátrico. Agora falando um pouco sobre a APM, né, a Associação Americana de Física Médica, eles têm também uma campanha de aliança pela tomografia computadorizada de qualidade. A associação ela é uma organização de profissional cujos os membros incluem aí físicos médicos certificados pelo conselho, especializados no uso seguro e ação na medicina. Físicos médicos fazem parceria com radiologistas, tecnólogos, reguladores, fabricantes, administradores e outros para garantir que as tomografias sejam realizadas usando a quantidade mínima de radiação necessária para obter as informações de diagnóstico para as quais a tomografia foi solicitada ou para orientar o procedimento terapêutico para qual o CT é usado, né? Inicialmente, o grupo de trabalho foi encarregado do desenvolvimento de protocolos de TC de referência, que são definidos pelo grupo de trabalho como protocolos razoáveis e apropriados para tarefas de diagnóstico especificadas. Os protocolos publicados fornecem valores clínicos típicos para uma amostra dos modelos de scanners disponíveis no momento, e nem sempre correspondem aos protocolos de referência fornecidos pelo fabricante. Bom, e a conclusão é de que os protocolos de realização de tomografias computadorizadas em crianças permanecem com algumas questões em aberto. O aumento do número de exames realizados e seus potenciais efeitos adversos tornam necessárias padronizações na sua realização. De acordo com a literatura, não existe uma uniformidade nos protocolos de realização de tomografias pediátricas. Vários parâmetros são adotados de formas diferentes em clínicas que realizam exames pediátricos. A redução do número de fases da tomografia computadorizada tem sido sugerida como uma forma de se reduzir a radiação, o tempo e também o custo do exame. Embora estudos mostrem a viabilidade de redução do número de cortes disponíveis na literatura, trabalhos que avaliem supressão da fase pré-contraste em crianças não foram encontrados. Campanhas como Image Gently são extremamente úteis e importantes para que o objetivo principal, que é proteger a população pediátrica, seja alcançado. Muito obrigado. E essa é a minha conclusão e meu trabalho de TCC.